Quem já chegou neste lugar, dá um glória a Deus. Amém? Aleluia. Queridos, abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus maravilhoso. Diga assim comigo hoje. O tema da mensagem é: Deus sempre vai usar aquele que está disponível. Deus sempre vai usar aquele que está disponível. Uma coisa que tem que ficar bem clara no começo dessa mensagem para nós: Deus nunca vai precisar da maioria para fazer o que Ele precisa fazer. Deus sempre vai contar com quem está disponível, seja um, seja dois, seja a metade de você, ou não seja ninguém, mas que Ele vai realizar, Ele vai realizar, e quando Ele quer realizar, ninguém pode impedir. Quantos querem ser usados por Deus nessa noite? Glória a Deus pela tua vida. Porque quando Deus não achou ninguém na brecha, Ele usou uma mula. Quando tinha que falar com o profeta, Deus usou uma mula. Diga para quem está do seu lado: que vergonha. Onde estava eu e você para ser usado no lugar da mula? E essa mula ainda existe hoje. Porque às vezes Deus quer falar comigo, com você, usar você, mas não estamos disponíveis a hora que Deus quer. Mas Deus vai usar, até as pedras vão clamar, diz a palavra do Senhor. Mas eu não quero ver uma pedra clamando e pregando. Eu quero ser usado por Deus, e você? Eu quero ser um embaixador, um representante do Senhor. E nós temos aqui um texto bem típico de Gideão. Quem lembra de Gideão? Gideão, até profeticamente coloquei o nome do automóvel que Deus, concedeu a mim, de Gideão, o nome dele. Todos que passaram na minha mão sempre teve um nome, gente, porque foi profético. Todos têm história. Verdade. Com muito carinho eu tenho os nomes deles. E esse que eu estou hoje é Gideão, que só Deus sabe a prova que foi. Só quem esteve ali do meu lado entende o que eu estou falando. Mas é tão interessante que Gideão é aquele que, quando Deus o chamou para guerrear, ele teve um pouco de receio, de medo. E ele quis fazer prova com Deus. Diga comigo: quando Deus chama, Ele chama, não duvide. Se Ele te enviou, Ele estará com você. Se Ele disse para você fazer algo, Ele vai estar com você. Então, quando nós entramos dentro desse conceito de Gideão, ele chegou um momento que ele temeu e disse assim: eu preciso fazer alguma prova com Deus. E ele fez prova com Deus, para saber realmente o que ele deveria se posicionar. Tinha uma grande guerra com os midianitas. E Gideão estava numa condição que ele queria ter a certeza que Deus estava com ele. Eu não quero retroceder, mas se você vir um pouco para o capítulo 6, você vai ver um pouco da descrição da prova que Gideão fez.
Mas eu quero partir aqui do 7. Acompanhe comigo. Versículo 1, a partir do versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. A primeira lição que nós precisamos entender: Deus não quer contar com a força de homem nenhum, que Ele não precisa. O Senhor, Ele é suficiente para ganhar as guerras que Ele quiser ganhar, amém? Às vezes as pessoas acham que Deus às vezes entra numa guerra com o inimigo, parece um braço de ferro, e parece que tem momento que o inimigo quase ganha de Deus, parece que no finalzinho Deus inverte em cima dele, né? Deus não precisa fazer nada para destruir o inimigo, mas Ele quer contar com a gente para que nós possamos nos fortalecer diante das nossas guerras. Deus é vencedor invicto, e nós precisamos ter as guerras travadas e ter os armamentos corretos para combatermos o bom combate. Não é de qualquer forma que combatemos o nosso adversário. Nós precisamos primeiro conhecer com quem nós estamos lutando. Estratégia de guerra: eu preciso minimamente entender com quem eu estou lutando, que armamento o meu inimigo tem, para que eu possa trabalhar contra ele. E quando Deus olhou para Gideão e disse assim: tem muita gente com você, Gideão. E Deus deixou bem claro: eu não vou querer essa multidão, porque se vocês ganharem essa guerra, vocês vão se vangloriar e dizer que pela força de vocês, pela estratégia de vocês, pela inteligência de vocês, pelo armamento de vocês, vocês venceram essa guerra. Então Deus falou que tinha muita gente. Versículo 3: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10.000 ficaram. Bem, se 22.000 é isso? É isso? Se 22.000 voltaram, só ficaram 10, quantos homens tinham? 32.000. 32.000 homens para a guerra. Deus falou assim: ô Gideão, faça uma prova com esse povo aí. Manda os medrosos aí, aqueles que são medrosos, que acham que não vai aguentar o tranco, né? Fala para ele que eles podem voltar. E numa única chamada, quem está tímido aí para a guerra, quem está medroso, pode voltar. Imediatamente 22.000 bateram continência para ele e retornaram. Na última pregação que eu preguei aqui, nós trabalhamos muito sobre isso, para dizer que Deus nos deu um espírito de ousadia e intrepidez, e de poder, e de moderação, não de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então não é para nós pararmos de lutar, não é para cansarmos daquilo e falar assim: eu estou lutando, não está resolvendo, eu vou virar as costas, eu vou abandonar isso e vou embora. O que Deus quer te fortalecer hoje, para que você vença as suas guerras, amém ou não? 10.000 ficaram com Gideão, sim? Disse mais o Senhor a Gideão:
ainda há povo demais. Fazei-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não. Então teve um processo seletivo aqui, amém, pastor Joy? Teve um processo seletivo aqui. De 32 mil, 22 já abandonaram. Dos 10, vamos descer lá no Riacho, no Ribeiro. E lá eu vou dizer quem vai e quem não vai. Amém ou não? Glória a Deus. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então, olha aí, quem chegasse lá e já colocasse a cara igual o cachorro, né? E lambesse a água, já era para colocar a parte. Amém? Aqueles também que se ajoelhassem para tomar água, esse também era para colocar o quê? A parte. Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Quem já fez processo seletivo na sua vida aqui? Olha que interessante. Por que se denomina processo seletivo? Você já parou para pensar ou não? Porque um processo tem começo, meio e fim. E tem um propósito para dentro daquele processo. Muitas pessoas entram, infelizmente, naquela mania que quando vai ser chamado para uma entrevista de emprego, ele vai lá na internet para pesquisar como ele deve falar, como ele deve vestir, o que ele não deve falar, o que ele não deve vestir, como deve ser o procedimento corporal dele, né, a postura. Muita gente reprova porque faz tal coisa, é ou não é? Ele vai mecanizado, robotizado para aquilo. Só que por isso é o processo, porque ali há profissionais competentes para avaliar que você está se fazendo de alguém que você não é. Você pode até passar bem pela primeira fase, mas vai ter a segunda, a terceira, a quarta e aí sucessivamente. Para testar realmente quem tem competência para assumir aquele cargo. Quem já foi no processo seletivo e você foi já colocado numa salinha à parte? Aí você fica aquela incógnita: será que eu já estou reprovado? Ou será que eu sou um dos selecionados? A gente só vai saber depois. Aí chega lá na dinâmica, a pessoa sai super bem, né? Tá lá, não sei o que, tal, vai para a próxima fase. A próxima fase é uma entrevista. Aí ele vai lá na entrevista. Aí na outra fase, ele vai participar de uma outra dinâmica. E assim vai. Eu participei uma vez, até minha mãe estava se cansando de eu ir nesse negócio aí. Não, mãezinha? Estava difícil até o dinheiro do ônibus. Eu tive que ir lá para São José, no CIE. O processo praticamente se tornou quase 9 etapas. Cansativo. Só que quem precisa, vai à luta. Não vê dificuldade. Amém ou não? É isso. Bem, o processo foi praticamente quase 6 meses. E era para uma empresa aqui em Jacareí, que para o estagiário ia ser top das galáxias. Na época de juventude, amém? Que eu sou da década de 40, então faz as contas aí, né? Na minha juventude, o que estava ofertando
se colocasse hoje, né, questão aí, inflação, tudo, vamos lá. Hoje seria para um estagiário para estar ganhando no dinheiro de hoje, a base de uns 3 mil reais para o estagiário. Convênio médico, odontológico, ajuda de custo, e um monte de coisa. Que benção, hein? Para o estagiário, amém ou não? Glória a Deus. Foi entre os 3 selecionados. Ô glória. Bem, chegando lá, era eu, mais um rapaz e uma moça. Mas eu não sabia quem era. Fui saber depois, estou antecipando só a deixa para vocês. Aí passou na entrevista, e os professores sempre diziam, se você não ficar minimamente 20 a 25 minutos na entrevista, você corre o risco de não ser contratado. A minha acho que levou uns 35. Porque a gente aprende algumas coisas, né, já na vida, que precisamos ir preparado. Que empresa é essa que eu estou ingressando? Eu conheço os produtos que ela vende, né? A prestação de serviço dela. Qual é o principal produto que ela tem no mercado? Né? Quanto tempo tem de empresa? Preciso entender um pouquinho dessa empresa. Como é que eu vou trabalhar numa empresa sem saber quem ela é? Amém? Da mesma forma, eles querem saber quem vai trabalhar nessa empresa. Então, eles querem me conhecer dentro desse processo. Bem, eu falei assim, está caminhado, está bem caminhado. E aquela verdadeira fala que mexe com o nosso coração. Olha, o setor vai entrar em contato com você, tá bom? E aguarde um telefonema. Tá bom. Recebi o telefonema. Mas dizendo, muito obrigado pela sua participação durante esse processo. Mas nós optamos por uma candidata aqui, tal, e ficou por aí mesmo. Só que o supervisor dessa área, que nos conhecia, estudava comigo na minha sala, na minha turma de faculdade. E por incrível que pareça, a menina que passou é a menina que sentava na minha frente da minha sala de aula. E aí numa conversa, por isso que eu não estou citando nem a pessoa nem a empresa, para não comprometer ninguém, amém? Mas estou conversando com ele, ele falou assim, Tom, a verdade é o seguinte, a empresa tinha preferência para o sexo feminino. Eu falei, sério? Sério? Por que deixaram 2 machos chegar no final então? Se a preferência era mulher. Fiquei indignado, irmão. Naquele tempo Jesus não estava quente no coração, não. Fiquei indignado com isso. Falei, pô, eu não estou entendendo, velho. A gente fica 6 meses ralando, gastando dinheiro que não tem. Tudo bem que não passasse, mas para ouvir isso, que a outra só conseguiu a vaga por ser do sexo feminino, sério mesmo? Tudo bem. Não foi questão de pensamento machista, nada não, irmão. O que eu fiquei indignado foi com isso. E com uma pessoa que eu conhecia, que era da minha sala. Tudo bem, ela conseguiu a vaga. Não deu 1 ano, ela foi desligada. Que acabou se envolvendo com um funcionário da empresa, engravidou e foi mandada embora. Falei, tá vendo? Eu só teria barriga de gordinho que eu sou. Eu não ia ter esse problema. Vai? Não, né? Coração, né? Peludo, né? Nessa hora, vai. Quer mulher? Aí, ó. Descabeçada. Vai, irmão. Mas recolocaram alguém lá? Estão fazendo um novo processo. Mas por que já não tenta recorrer aos 2 que ficaram para o final? Irmão, eu entendi que não era para ser. Meu coração só estava sendo provado para aquilo. Amém? E glória a Deus.
vieram outros e mais outros, e a gente foi passando alguns processos. E eu vejo justamente o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, usando o selecionador, né, Gideão, para fazer essa seleção. 22 mil voltaram, os tímidos, os medrosos. 10 mil que ficaram, desceram para tomar água, assim como Deus ordenou. Mas só 300 lamberam a água. Amém? E o restante se ajoelhou para trazer água na boca. Esses ficaram separados, reprovados. Processo é algo que às vezes a gente não entende os critérios. Então o que a gente precisa tomar como lição hoje, a gente então precisa, porque quem nos chamou, Ele é suficientemente para nos garantir a nossa missão. Então o que nós precisamos é confiar e obedecer. Querido, se Deus te chamou, não questione. Se Deus te chamou, confie e obedeça. E certamente Ele vai te direcionar para o melhor, amém ou não? Mesmo que você não entenda o processo. Esses voltaram para casa. A gente não entende muito o processo. O meu professor de RH, nesse mesmo contexto que eu estou falando para você, um dia eles falaram para nós sobre o processo. Chegou numa sala assim, de 100 candidatos, cheio assim a plateia. Ó, para você ver. Eu falei, mas isso aconteceu? Ele falou, aconteceu. Na empresa que eu trabalho, que é uma multinacional aqui em São José. Falou assim, quem dos 100 não tem nem pelo menos uma faculdade? 50 já levantaram e foram embora. Pode sair, pode ir para uma salinha aí. Pá, 50. Ficou só 50%. E a gente tentando ouvir, aprender um pouquinho com aquilo. Aí falou assim, quem daqui não tem uma pós-graduação, uma especialização? Uns 25 dali já assumiram também. Só ficaram 25. Falou, meu Deus, onde vai dar isso? Quem daqui não tem um inglês fluente? Dos 25, 20 foram embora, só ficaram 5. Aí fala, agora vai ter entrevista em inglês. A gente fica pensando, né, maquinando junto com o professor ali, viajando na história. Não. Falou assim, de vocês 5, eu quero saber o seguinte, o que é covardia? O que estava estampado hoje na capa do jornal, ele falou o nome do jornal, que eu não vou pronunciar aqui, do jornal tal. Um só falou assim, eu sei, Bruce. Pois não. Bem, qual jornal? Só quer saber esse, porque eu tenho as outras 3 também matéria. O jornal estava dizendo sobre isso, sobre economia hoje, papapá, sobre a cotação do dólar, sobre o câmbio, e papapá. Aí, não, eu só quero um jornal, está suficiente. E vocês outros 4? Não, eu não li jornal hoje. Então tá bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Um detalhe. E sabe, meu professor, ele era gerente da área, sabe o que ele falou? Depois ele conversou com esse rapaz que entrou na empresa. Ele falou que, como ele não tinha condição de carro, ele foi de ônibus. E no ponto de ônibus tinha uma banca de jornal. E até ele esperar o ônibus, ele estava lendo jornais ali na capa. Sabe o que é isso? Fala para quem está do seu lado. Não perca as pequenas oportunidades que estão ao seu lado. Isso pode fazer grande diferença na tua vida espiritual. Às vezes a gente não quer dar ouvido para coisa mínima. Não, mas isso aí E Deus querendo te usar para fazer a obra. Ele quer contar com você que quem está disponível é quem está disponível para fazer a obra do Senhor. Nós temos uma missão como igreja.
Ele deu a vida por todos, mas nem todos o querem. Ele chamou muitos, mas poucos é que chegam até Ele. Quantos Jesus escolheu? Querido, o processo ali é bruto. Deus chamou 12, sim ou não? Enviou 70. Amém? Os 70 foram e voltaram. Amém ou não? Mas quem ficou do lado de Jesus? Apenas 12. Dos 12 ele contou com um. E dos 3 deixaram ele na mão a hora que ele precisava. E às vezes a gente está assim, ó. Eu sou de Jesus. Eu creio na palavra. Eu confio em Deus. Mas na hora de a gente exercer essa confiança, essa obediência, a gente foge do processo. Detalhes. Quem sabia que quem lambesse a água ia ser classificado? E quem se ajoelhasse para tomar seria desclassificado? Mas só 300 lamberam a água igual cachorro. Ó. Que coisa, hein? Qual que seria a diferença de alguém ajoelhar? Parece mais delicado, mais, não é? Sofisticado, né, Sandrinha? A Sandrinha usou sofisticado, gostei, né? Parece uma coisa mais assim, né? Ó. Não é? Parece que é uma falta de educação, que chega já lambendo a água, né? Parece. Aí o irmão falou, mas quanta distância estava? Estava um do lado do outro. Tem uns que até já pensaram nisso, né? Meu Deus. se não, né? Já pegou um som do outro ali também, né? Glória, né? Gente, como é que é isso? Eles simplesmente foram e fizeram o que tinham que fazer. Mas Deus estava direcionando a vida de Gideão para entender o que Deus queria que ele entendesse nesse processo. Então, versículo 7, então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Ou seja, bora, cada um para o seu lugar. Quem vai para a guerra, vamos. Quem não vai, pode voltar para casa, pode dormir, pode fazer outra coisa aí. Não se preocupa não. Os 300 estão aqui. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Aqui tinha 300 de 32 mil homens. Tinha um pouco menos que o dízimo, 10%, não? Pensa aí. Ué, o dízimo de 32 mil seria quanto, irmão? Hã? Alguém vai falar, não sei, bicho, nunca dei esse dízimo, nunca recebi isso. Eita glória, né? Mas vamos lá, quanto que é? 32 mil? Quanto? Gente, vamos lá, 32 mil, 10% é? Tem certeza? 300 e quanto? Tá vendo como confundi vocês? Então era menos que 10%. Era 1% quase. Sim ou não? Sabe aquilo que as pessoas falam? Tem 99% de dar errado, 1% de dar. A gente tem que ficar com qual palavra? 99, é claro, né? É mais fácil acreditar que vai dar errado, sim ou não? Vai que dá bom, está no, né, no saldo positivo, vai, graças a Deus, né? 99% de dar errado, 1% de dar certo. Para aqueles que têm o chamado de Deus, precisa acreditar nesse 1%.
Porque Deus, na verdade, não precisa de nem 0,5%, nem 0,0001% para fazer o que Ele precisa fazer. E aquele que nos chamou, Ele vai completar a boa obra na nossa vida. Então sacode esse irmão do seu lado e fala: não temas, Ele é contigo. Temer por quê? Né? Temer por quê? Se acovardar por quê? Querer voltar e desistir da guerra por quê? Seja você usado por Deus. Eles estavam ouvindo a direção de Deus. Isso é muito importante, porque numa estratégia de guerra, Deus vai falar para você: para, fecha a boquinha, fecha a boquinha, não é hora de falar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tem hora que Deus vai falar assim: abre a tua boca e profetiza, determina agora. Abra a tua boca que eu vou dar essa palavra de confirmação e de ousadia para você. Abra a tua boca e fala. Abra a tua boca, começa a falar agora. Abra a tua boca e profetiza. Fala agora que Deus vai fazer a obra. E aquele ímpeto vem em você por Deus, você pá, e Deus confirma a palavra para você. Mas tem momento de silenciar. Que momento você está vivendo hoje? Você não pode estar vivendo o seu momento, você tem que estar vivendo o momento de Deus na sua vida. Isso é totalmente diferente, amém ou não? Amém? Vamos ver o que aconteceu. Versículo 11: e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Misericórdia. Você olha para quem está lutando do seu lado, 300. Se olha para o adversário, inumeroso, não dá nem para contar. Meu Deus, se pegar um para um aqui não dá, sobrou. Sim ou não? Não vai dar. E quantas lutas nós passamos muitas vezes e olhamos com nossos olhos carnais dizendo assim: não vai dar, não aguento mais. Não dá. Não dá. Parece que o adversário está muito mais forte. Parece que o adversário tem armamento muito melhor que o meu. Ah, não. Cansei. Já estou orando, já estou correndo atrás disso aí quanto tempo. Ah, não, vou largar a mão. Eu vou parar. O que Deus está falando para nós é que precisamos confiar e obedecer. Versículo 13: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou em cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Ó, sempre tem que ter um para se posicionar com a palavra. Esse disse: eu tive um sonho. Peraí, estou entendendo o mistério. Deus prometeu a Gideão que daria os inimigos na mão dele. Então eu creio. Por que o comandante?
Porque a partir do momento que você vai abater o comandante, a tropa fica sem comando. E assim é no mundo espiritual. Batalha espiritual da mesma forma. Não quero entrar nesse contexto. Mas uma luta espiritual de libertação é assim. Você precisa trazer ali, para evocar realmente ali, o líder de toda a espiritualidade. O que ele chama de cabeça. Comandante. Porque no momento que Deus aplacar a vitória em cima desse comandante, todos os demais, quem é que vai ficar para brigar? Se o próprio comandante mais preparado perdeu. Quem está entendendo? Então a gente precisa saber com quem nós estamos lutando. Dá um toquinho só para quem está do seu lado aí. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho, não é contra a sua filha, não é contra o seu patrão, não é contra a sua patroa, não é com seus amigos de trabalho, amém? É com as hostes infernais da maldade. Se a gente tentar combater carne e sangue, nós estamos totalmente fora da palavra, porque Efésios 6 já nos fala o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra a potestade e dominadores das trevas. 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos o quê? Trombeta. Espera aí, é isso que está na sua Bíblia? Não, tá, alguma coisa está errada. Ele estava numa guerra, era isso, vocês entenderam? Numa guerra. E os midianitas, os amalequitas, estavam preparados para guerrear, espada, escudo, lança e tudo, amém? Mas Deus mandou o quê? Repartir em 3 companhias, ou seja, 100 para cada uma. O que já estava pouco, dividiu mais ainda, amém? Aquilo já estava pouco, o negócio ficou menor ainda. E 3 companhias, e deu-lhes o quê? A cada um nas suas mãos o quê? Vamos comigo, querido. Você que está dormindo, me ajuda aí. Trombeta. Acordou porque a água do cântaro moeu você agora. Vamos lá. Trombeta. Cântaros. Cântaros. Mas nenhuma água dentro. Com tochas. Do que é feito um cântaro? Do que é feito um cântaro? Do que? Barro. E o que é a nossa essência? Nós viemos de onde? Do barro. Mas tinha algo diferente nesse cântaro. Poderia ter? Fala, água, vou te ajudar. Água. Amém? Mas o que tinha era tochas dentro do cântaro. Sabe o que é isso? Nós somos sim feitos de barro. Não temos valor nenhum no barro, mas o valor seu está dentro. O que habita em você, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, é o que te dá valor. Aleluia! É isso que vai te fortalecer, a minha continuar nessas guerras. É saber quem está em nós, quem luta por nós. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Deus usa uma estratégia maluca, mas precisamos obedecer e confiar que vai dar certo. Já pensou, a turminha falava assim: Gideão, doidou de ver mesmo, hein? Cântaro, vazio, com tocha dentro, o que é? Não tem nem lançador de tocha. Trombeta, será que nós vamos estar trombetados na cabeça da galera, nós vamos matar eles? Eles questionaram, a Bíblia diz que eles questionaram, sim ou não?
só receberem em suas mãos. E que fizeram? Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombeta, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhe: olhai para mim e fazer como eu. Ó, tem um maluco que falou isso para nós, né? Um doidinho de cristão aí chamado apóstolo Paulo. Quem conheceu ele? É abençoado ele, não é? Porque o evangelho é loucura para o mundo, mas para nós conhecemos é poder de Deus. Amém? E o que ele falou? Ei, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. E a palavra de Gideão foi essa: olha, fazei tudo como eu. Porque quem estava no comando? A revelação estava vindo para quem? Acabou. Então nós precisamos entender quem Deus está direcionando para direcionar a nossa vida. Amém ou não? Quem está entendendo? Glória a Deus. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. É um grito de guerra. Hã? Amém ou não? O que era para ele gritar então? Quando fosse tocar a trombeta? Isso, assim nem o mais fraco ia correr de você. Amém ou não? Vou te dar mais uma chance. Qual que era o grito de guerra? Meu Deus, o Gideão quase saiu. Vou te dar mais uma chance, a última agora. Amém? Fala por irmão assim: irmão, vamos fazer melhor, vamos ficar em pé. O diafragma nasceu, tá abalado aí, tá pressionado, tá? Não vai sair o ar, fica de pé. Fala para ele ficar de pé. Aí te ajuda a dar uma acordada. Eu vou fazer você virar ao redor aqui também do arraial, também vai ficar bom, viu? Ô glória! Queridos, era a ordem. Deus estava na direção da vida de Gideão. Gente, escuta aqui. Toca a trombeta, o cântaro, e fazei tudo o que eu fizer. Quando eu tocar minha trombeta, vocês vão gritar. E o que era para gritar? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Era o grito de guerra que era para eles exercer naquele momento. Fala para quem está do seu lado: fica em pé ainda, irmão, assim você fica melhor. Amém? Vamos pregar comigo agora. Vamos encerrar já. Amém ou não? Quando o bispo fala assim, vai ter mais 20 minutos, eu sei. Fica quieto, fecha tua boca, irmão. Ouve que Deus está falando com você, amém ou não? Quero filisteu no nosso meio aqui não, em nome de Jesus. Vamos lá. Amém? 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de o quê? Antes o quê? De trocar as. Eles tinham troca de guarda do turno. Amém ou não? Olha a estratégia. Fala comigo. Estratégia. Na troca de guarda, às vezes a distração tem brecha. Amém, Bia? Aonde o inimigo nos pega? Pelas brechas. Quem já teve aquele momento que gritou assim no culto: pelo Senhor e pelo Deus! Ô glória! Amém ou não? Assustaram? Acordaram? Aí você pisa fora da igreja, primeira seta que vem, você já perde a bênção. Sabe por quê? Brecha, não vigiou. Deu as costas para o inimigo. Sabe quando você sai daquele culto fervendo, dizendo assim: hoje eu piso na cabeça do demônio, hoje ninguém pode comigo. Aleluia! Sim ou não? Aí chega no carro, indo embora com a família, primeira treta que dá. Primeira discussão. Quem está entendendo? Perdeu a brecha, fez você perder a guerra. Eu já perdi muitas guerras no mundo espiritual,
brigando no mundo espiritual, em processo de libertação. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, que seja ensinamento para você. Nós tivemos um momento desse, em outro ministério, em outra cidade. Queridos, paz em você, mas era um lugar onde eu sempre falo, o inimigo entrava no culto comigo ali, né, para querer atrapalhar no meio do louvor ou na bênção apostólica, mas estava ali para causar, sempre, sempre. E teve um determinado momento, eu estava acompanhando uma ovelha, e essa ovelha tinha alguns problemas, sim, problemas emocionais, tal, mas eu sei que ela tinha ali um problema espiritual, legiões ali na vida dela, por causa de, pois é, bem, aí teve um culto, que nós chamamos um povo para frente, para encerrar o culto, orar, fazer a última oração. Quando eu fui orar para ela, manifestou, amém ou não? Amém ou não? Misericórdia, né? Manifestou a legião na vida dela, e nós fomos ali, para em nome de Jesus fazer esse processo de libertação da vida dela. E a hora que eu estava ali orando por ela, eu vi um abençoado, diga comigo, um abençoado, mas com aquele coração bem fervoroso, vai, abençoado, de um obreiro, que enquanto eu estava orando por essa pessoa, em libertação, eu só vi ele fazendo assim com a mãozinha. E quando eu vi que ele puxou a mão, brilhou o negocinho na mão dele. Naquele momento, o meu coração deu lugar ao quê? A inconformidade com aquela ação, certo? E eu não precisei falar nada, só no mundo espiritual, da forma que eu deixei o homem falar. Naquele momento, Satanás estava ali, a legião que estava manifestando na vida dessa menina, olhou para minha cara e falou assim: tem outro mais forte aí? Você é fraco, você já era, você perdeu. E não tinha como eu querer questionar isso, eu tinha perdido, porque eu fiz com que a ira entrasse no meu coração. Foi uma, vai, você está aprendendo hoje, uma brecha, e eu perdi a guerra, perdi aquela batalha. E nesse exato momento a gente tinha uma conexão muito boa. A pastora Marcinha falou assim: então pode deixar, que eu estou entrando agora no comando aqui da libertação. E ela entrou, que a gente tinha essa sistemática, porque a libertação é só um falando, amém ou não? É um ali, toda a igreja, já estou avisando vocês, quando isso acontecer, toda a igreja precisa ministrar para quem está ali na batalha, que é outra coisa que o inimigo gosta, bagunça, amém? Chega uma hora dessa, alguns já vão lá para fora, fica lá para fora, amém ou não? Já fica lá fora, vai até para o carro, né? Medo, né? Tem uns que até vai lá para fora para ficar lá. Outros já quer, não, vamos lá para cima, né, Anis? Sai em nome de Jesus, o outro manda fogo, Jesus, o outro repreende, amarra, solta e pá. Já aconteceu isso. Um dia de libertação também, uma outra vez, o diabo falou assim: vocês querem decidir o que vocês querem fazer comigo? Porque vocês estão confusos? É para amarrar, soltar? O que é? Debochando. Por quê? Falta de entendimento, brecha. Porque ele entende, um que está na direção. Quem estava na direção? Gideão. Se um 50 do 100 ali, vamos lá, Gideão, quando você tocar a trombeta, um grita primeiro Gideão, outro grita Senhor, o outro fica quieto, outro toca a trombeta e a bagunça é pronto. A estratégia estava toda desmantelada por causa da desobediência. Então a ordem era uma única, era para fazer aquilo que é para fazer. Essa menina foi liberta? Foi, pela honra e glória do Senhor. Amém? A pastora Marcinha chegou ali e Deus usou a vida dela nesse processo. Nós aprendemos muito na pancada durante a nossa vida ministerial. Mas uma coisa que a gente precisa entender:
Libertação, a igreja não ora pelo endemoniado. Ora por quem está na frente da batalha, ministrando sobre aquela vida. Para Deus dar força, ousadia, a unção ali. Amém ou não? É isso. Amém? Então, a gente perde guerra sem saber que está perdendo. Por que está perdendo? Depois a gente vai descobrindo as coisas. Mas uma coisa para a gente perder a guerra é a brecha. Então a ordem, dá a ordem para o seu irmão agora. Pode sentar um pouquinho, para você não ficar bravo com o bispo e perder a sua bênção hoje. Amém? Glória a Deus. Amém ou não? Amados, olha aqui. Olha que interessante. A ordem então é para que quando ele tocasse, fizesse o quê? Que eles gritassem o quê? E por Gideão. 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as... Estou voltando para reforçar com você. Naquele momento estava trocando as... Estava na brecha. E tocaram as trombetas que quebraram os cântaros que traziam em suas mãos. Ó, trocando a guarda. Naquele momento, o som, trocando a guarda. A questão é, quem está chegando, eu já assumo, e quem está saindo tem que voltar. Eles não estavam preparados para isso. Ó, vou, não vou. Hã? O que nós não podemos é ter dúvida. O que Deus não gosta é dúvida, incredulidade. Deus conta com aqueles que têm fé e confiam nele e obedecem. Porque não é pela tua força, pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, é pelo poder do Senhor. É pelo poder dele na nossa vida. Não é por nós que nós vamos conseguir conquistar algo. É pela força dele. Não duvide. Faça tudo com fé. Mas bispo, às vezes eu vou orar com fé, mas parece que minha fé eu não consigo. Então peça isso a Deus. Tiago nos ensina, se você não tem algo, peça a Deus, que Ele concede a você deliberadamente, ou seja, gratuitamente. Amém? Então peça, Senhor, acrescenta a minha fé. Não é o texto, mas só vou citar ele aqui. Todo mundo fala que Pedro, naquele momento que Jesus veio do monte, parecia um fantasma. Acho que até eles, né? Fantasma, né? Ei, sou eu, Senhor. Não, peraí. Se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Todo mundo fala que Pedro afundou, porque tirou o foco, tirou o olhar daquele que era o Senhor da vida dele, e se preocupou com as coisas deste mundo, vento, água, e isso fez ele. Mas eu não quero olhar nesse contexto. Todo mundo fala que Pedro afundou porque distraiu, sim ou não? Mas onde estavam os outros 11 que ficou lá no barquinho, que não se desafiou aí? Sabe qual é o problema? Todo mundo quer um bode expiatório. Sabe quando começa algo novo, que ninguém quer fazer parte? Sim ou não? Quem conhece pessoas assim? Quando o começo do projeto, ninguém quer fazer parte, amém ou não? Que é difícil. Mas depois que está funcionando, me põe nesse negócio aí, quero entrar nesse negócio aí. Não é? Mas entrar para desbravar ninguém quer. Quer depois que está tudo arrumadinho, prontinho, bonitinho, cheirosinho, banhadinho, ô glória. Aí eu quero fazer parte, sim ou não? Mas um abençoado desse vem e estraga tudo que foi feito. Porque não está na visão, está fora da direção. Quem está entendendo? Então o que nós precisamos, querido, é entender que um foi desbravador.
A fé dele fez com que ele andasse sobre as águas, amém não? E a gente precisa falar também dos tímidos, dos medrosos que ficaram lá, não se desafiaram, amém? Sabe quem fala do outro? É porque não está fazendo nada. Dá um toque pro seu irmão do seu lado aí. Sabe quando você fala do outro? É porque você mesmo não está fazendo nada. É duro ouvir isso, mas é. Quem trabalha não dá trabalho, porque não tem tempo de dar trabalho, porque trabalha, amém ou não? Quem está entendendo? Bispo, esse recado é para quem? Para ninguém. Para a gente que está aqui ouvindo, para quem está na internet, para quem ouvir depois, amém ou não? É isso aí. Não é recado para ninguém, é para a nossa vida. O recado é de Deus para a nossa vida. Quem trabalha não dá. Agora o camarada que só fica na, né? Olha lá, fazendo. Olha o outro. Olha lá, olha o outro lá. Quem trabalha não dá trabalho, querido. Amém? Quando as pessoas começarem a dar muito trabalho para você, fala assim, irmão, vai procurar o que fazer. É uma forma educada de falar para ele, amém? Vai procurar algo na igreja para você fazer, para servir ao Senhor. Aí você vai parar de ficar falando. Amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Não é pelo Senhor, por Gideão, mas é esse glória a Deus mesmo aí. Amém ou não? É isso. E às vezes falar demais faz a gente abrir brecha e perder a bênção, a guerra. Meu Deus, hein? Metade do que eu estou falando para você não estava nada preparado, sinceramente. É Deus que está falando aqui no meu coração e no teu. Quem crê nisso? Vamos voltar para o Gideão aqui. 20. Assim tocaram tem gente está até olhando o relógio. Eu falei que era 20 minutos, que eu vi você falar, fecha a tua boca, não, já perdeu a bênção. Já pensou errado, já. Falando para você. Acabando de falar de brecha, tem gente dando brecha aqui dentro, Igor. Pode isso, vamos lá. Versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias e despedaçaram e seguravam na mão esquerda e na mão direita que tocavam, exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Querido, imagina a cena, que lindo. Ó, cântaro na mão, a tocha, sim ou não? E a trombeta, amém? Então o que eles fizeram primeiro? Quebraram o cântaro, pegaram a tocha e quem é espiritual entendeu essa palavra? Eu vou ler de novo. Poucos pegaram aqui, amém não? Estão pensando na janta já, tem misericórdia, Jesus. Meu Deus, vamos lá. Assim, preste atenção, assim tocaram as 3, ou seja, eles estavam fazendo de forma única, uniforme, assim como foi orientado. As 3 companhias de 100, amém ou não? Assim tocaram as 3 companhias, e despedaçaram e seguravam na mão esquerda e na mão direita e exclamaram, espada pelo Senhor e por... Eu vou baixar o nível um pouquinho e vou te explicar um pouco sobre isso. Presta atenção, o que eles fizeram primeiro? Tocaram a trombeta. Isso é sinal de adorar. Então quando eu adoro a Deus, eu reconheço quem Ele é e quem eu. O cântaro é de... O que eles fizeram? Quebraram. Então para nós começarmos a vivenciar esse poder de Deus na nossa vida, que é a presença de Deus, nós precisamos começar a adorar mais, murmurar menos, falar menos daquilo que não é preciso falar, quebrar a gente aqui, ó, despedaçar e adorar a Deus e dizer assim, esse é o meu Deus. Quando a gente adora, a gente está reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo quem nós somos. Não passamos de barros,
mas a tocha está na mão, porque a presença de Deus está na minha vida. Oh, glória a Deus! É isso que nós precisamos entender, queridos. Quanto mais a gente adora, mais vamos reconhecendo quem somos. Não somos nada pelo poder de Deus. Se você tentar continuar lutando as guerras pela tua mão, querido, misericórdia, o seu fim não vai ser bom. O seu fim não vai ser bom. É só aqueles que entenderam que precisa adorar, se humilhar, entender que nós não somos nada. Ali não fala que eles jogaram o cântaro com a tocha. Foi isso ou não? Foi isso? Não. Que eles quebraram o cântaro, mas a tocha estava na mão esquerda. E eles não pararam de adorar. Fala para quem está do seu lado: adore mais, murmure menos. Bispo, mas você não tem noção como está a minha vida. Eu não quero nem saber, que eu já tenho minhas dificuldades. Amém? Não? Entrega para Jesus. Mas eu quero aconselhamento bíblico. Vai falar comigo, a gente conversa. Amém ou não? Eu quero dizer para você que tem coisas que você está guerreando, que não é para você guerrear. Você está guerreando com as suas mãos. Você está procurando meios e confiando em pessoas humanas, falhas, tentando confiar com esse, por status, alguém que você entende que vai te agraciar com algo. A gente começa a depositar nossa confiança em quem é barro. E a gente depositando quem é barro, irmão, o barro vai se quebrar. O que vai nos manter em pé é a presença na nossa vida. Oh, aleluia! É a presença que vai fazer a gente permanecer em pé. Fala para quem está do seu lado: irmão, não deixa a chama apagar. Encosta nele para ver se ele está quente ainda, pelo amor de Deus. E põe a mão nele para ver se ele está gelado. Não é só por causa do frio, não. Põe a mãozinha nele. Está quente? Está tocha aí? Fala para ele: está tocha, irmão. Se você ficou mais de 3 segundos com a mão nele, é que está frio, irmão. A tocha, você põe a mão, já não consegue ficar mais. Amém? Não? Ô, glória! Aleluia! A presença de Deus na nossa vida é que nos faz se manter de pé nas guerras. E aqui eu estou encerrando. Posso ouvir um glória a Deus? E eu quero ir para o céu, eu vou encerrar mesmo. 21. E permaneceu cada um no seu. Fala para quem está do seu lado: irmão, fica onde Deus te chamou. Não tenta ir para onde Deus não chamou, não. Se Deus te chamou para algo, fica ali, não sai dali não, pelo amor de Deus. Cada um tem o seu lugar. Se você querer entrar no lugar onde não é para você estar, irmão, vai dar ruim. Fica quietinho onde você está, onde Deus te colocou. Cada um na sua posição. Quem está entendendo? Que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Quem fez isso? Os israelitas? Mas não eram muitos, inúmeros, vários? Não era só 300 que estavam com Gideão? Oxe. E o que eles fizeram? Correram, gritaram e fugiram. Que mistério é isso? Ao soar as 300, o Senhor tornou a espada de um contra, e isso em todo o que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Cada nome, só o sangue do cordeiro. Então os homens de Israel, de Naftali e de Aser
e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou um mensageiro a todas as montanhas em Efraim, dizendo: descei ao encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocado, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara e prenderam a 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha, e de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Sabe o que é isso? Vitória. A minoria com Deus sempre vai ser. Deus deu uma confusão entre eles, que eles começaram a, eles mesmo meter a espada no outro. Ó, que coisa de louco. E a palavra fala que ele estava com espada, os israelitas estavam com espada. Vamos relembrar o que eles estavam com? Trombeta, cântaro e uma tocha. Que mistério é esse? Com guerrilheiros preparados para a guerra com espada. Então eu quero dizer algo para você, pode ficar em pé. Se você estiver buscando a presença de Deus, até os inimigos que se levantarem contra você, ou abrirem cova contra você, eles mesmos vão cair nessa cova. Se alguém está armando armadilha para você nos bastidores, Deus vai fazer com que eles mesmos se enrosquem nessa armadilha. Se tem alguém fazendo algo para te derrubar, eles mesmos vão ser confundidos e vão cair na armadilha. Porque se você estiver na oração, na obediência, buscando a presença, pode ter certeza que Deus é contigo, sem nada nas mãos. Ele vai fazer você vencer a guerra. Só não pare de adorar e não deixe a presença. Diga comigo, eu não posso deixar de adorar. Então pega aí o seu trompetinho aí na sua mão direita e adora o Senhor. E pega agora aí a presença aí na sua mão esquerda, e essa tocha não vai se apagar na sua vida. Tem gente que pode estar na faísquinha assim ainda, mas a chama não vai acabar. O Espírito Santo de Deus hoje vai renovar esse fogo, vai renovar a tua vida, vai te colocar em pé, vai dar um espírito de ousadia, intrepidez, de poder e moderação para você. O Senhor vai renovar hoje a tua vida neste lugar. Xarabassuri andalabassuri andahai. Oh, aleluia! Tem gente que estava achando que estava só a fagulhinha dessa chama. Deus vai fazer reacender essa tocha. A presença dele é que não pode faltar em nossas vidas. Deixa todo medo, deixa todo embaraço, igreja, e toma posse agora em nome de Jesus, dentro da obediência. E o que Deus está dando para nós de ordem hoje: adore, 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 não pare de adorar. Entenda que você não é nada, mas que a presença de Deus está na sua vida. A gente pode acabar, mas a presença de Deus não acaba. O que Deus quer fazer é te encher nessa noite.